tem a permissão de todos. Vou perguntar aqui. Gente, bom dia. Mais uma live nossa do grupo de LGPD, o grupo de estudos. Hoje são 10/11/2022 e vou passar a palavra para o Orozimbo. Ok, bom dia a todos. A gente estava fazendo uma pré-apresentação aqui em relação ao nosso tema, o que a gente vai discutir. Então, eu estava colocando que os nossos convidados que estão chegando agora, que exponham as suas dúvidas, se já estão no processo, se já passaram por algum tipo de adequação, algum serviço de adequação, que coloquem as suas dúvidas, o que funcionou, o que não funcionou, o que ficou, o que não conectou legal, enfim, desde o início do processo, né? Desde a primeira chamada do cliente, né? Até, de repente, algum processo lá no meio, informatizado ou não, mecanizado ou não, né? O final, sobre treinamento, né? E se não passou por nenhum processo, está aqui para aprender, é o momento. Né? Tem pessoas aqui já experientes, alguns estão no meio do caminho, essa é a hora de aprender. Tá? Então, a gente, de vez em quando, deixa a pauta em aberto, justamente para quem está chegando agora ter esse tipo de dúvida e colocar aqui. Né? Outras vezes, a gente chega com pauta pronta e, muitas vezes, a pessoa chega com dúvida e sai com dúvida. Né? Vânia, você ia fazer alguma observação, por favor? No caso, eu queria compartilhar com vocês uma situação que aconteceu aqui. No caso, a consultoria ela mandou para a nossa área de TI um checklist já da ISO 27002/22, como se fosse uma exigência. Aí eu vi assim, o responsável do TI muito preocupado de responder o que ele tinha e o que ele não tinha. E eu acabei chamando ele aqui na minha sala e explicando que além de ser uma versão nova, ainda está só em inglês, e é muito claro, eu tinha acabado de fazer um curso disso, que lá ele recomenda, que inclusive para a gente seria um alerta, para você fazer uma programação de implantando, primeiro a 27001, quem não tem nada, entende, de segurança da informação. Ih, acho que a Vânia caiu, cara. Ó, entrou. Vânia? Caiu aqui, desculpa. E eu expliquei para ele essa questão que quando a consultoria iniciou o trabalho aqui, eles fizeram, que é obrigação nossa, perguntar se já existe um programa de governança, se já existe um programa de compliance, se já tem alguma certificação de ISO. E nós informamos que não tinha nada, inclusive não tinha nada de segurança da informação. E como agora está terminando o trabalho deles e eles querem ter alguma coisa na mão, entende? Até para dizer que a empresa não tem nada, eu chamei o responsável pelo TI e expliquei para ele que ele não tinha condições de responder aquilo olhando só para a área de TI, no caso, para o setor dele, porque a segurança da informação você só pode responder quando ela acontece na instituição como um todo. Porque ele me revelou, não, dona Vânia, a gente já tem alguns procedimentos internos que a gente está cuidando. E eu falei, você não pode responder um checklist, porque segurança da informação é aquilo que você implanta, pode ser através da área de TI, mas você tem que disseminar, você tem que treinar as pessoas, entende? Então, tem que existir uma política onde seja de conhecimento de todo mundo, seja o que for, mesmo que seja política de senha segura, entende? Política de mesa limpa. Não adianta você preparar um documento se a instituição não sabe que ele existe, não sabe para quê. Então, nós não temos nada. Agora, eu não entendi o porquê que a consultoria, uma coisa que é nova, entende? Que é de conhecimento deles, que a gente não tem nenhuma certificação, nenhuma ISO implantada na empresa, ela pegou e fez esse checklist dos 93 controles que estão na nova ISO, entende? Então,
isso daí me fez refletir que sempre é muito bom, na hora desse questionário que você está fazendo com a empresa, é você ter esse documento, né? É você ter, quando você vai fazer verificar a questão da maturidade da empresa, entende? Você pontuar, entende? Todas essas situações, mas muito mais ainda o que existe, que é de conhecimento de todos e que está formalizado. Não existe para mim documento de empresa que seja só para o meu setor. Eu faço um POP, faço um fluxograma, mas ninguém conhece, não é de conhecimento da empresa, entende? Então, eu acho que isso daí é uma coisa que eu fiquei muito preocupada deles estarem, tipo assim, induzindo a gente responder um questionário para dizer que não tínhamos feito nada da ISO 27002, quando aqui a gente está no início ainda de uma organização, não tem nenhuma ISO implantada, não tem um programa de governança, não tem um programa de compliance. Eu acredito que a LGPD, ela também vem, a adequação, ela também vem partindo de uma organização da empresa. E a gente pensa nas pequenas empresas, nas médias empresas e na grande. Então, nós, como consultores, que eu ainda não estou, eu sou consultora aqui na própria empresa, que eu acabo fazendo um trabalho de consultoria. Mas eu vejo, assim, muito importante você entende como a empresa funciona, ela como um todo, é uma visão sistêmica. Se eu tenho uma área que eu tenho um gerente, um diretor, que ele é muito bem capacitado e ele organiza o setor dele com normas, com regras, com procedimento, e não é de conhecimento de todos, principalmente porque um setor ele não trabalha só, entende? Ele interage com as outras áreas da instituição. Então, eu acho muito importante ser pontuado isso. Entende? Eu assim, fiquei muito preocupada, eu acabei ligando para a consultoria e dizendo esse checklist, para mim, não convém no momento desse. Né? Uma vez que eles estão há 1 ano prestando a consultoria, em nenhum momento eles orientaram, entende? A área de tecnologia de informação que fizesse um programa de implantação de algum tipo de controles, fizesse um cronograma, né? Onde pode ser a curto, a médio e a longo prazo. O que a gente vai fazer durante 6 meses, o que até 1 ano a gente deve ter já procedimentos implantados. E ontem, até eu assistindo um curso, isso ficou muito claro. Nada existe na empresa se não for de conhecimento de todos os colaboradores, para eles saberem por que existe, para quê. Entende? Então, é muito importante essa questão do treinamento em todas as formalizações de políticas e de procedimentos. Vânia, eu tenho algumas considerações a fazer, mas a Mayra levantou a mão. Por favor, Mayra, abre o seu microfone. Vânia, eu entendo que nós precisamos conhecer nosso cliente, né? Então, uma das primeiras coisas que eu faço é um questionário para ver qual é a situação atual, enfim, né? A gente tem o nosso diagnóstico. Então, de repente, essa consultoria disparou um checklist para todos, sem pensar muito, né? Sem refletir na situação de cada um, porque existe clientes que não tem muita lógica você colocar alguns procedimentos. Vai depender do tamanho da empresa, da sua situação. Então, eu acho que tem que ter um bom senso. Não sei se foi uma forma automática deles, né? Ou como você colocou, não sabiam mais o que fazer, mas tem que ter um bom senso nos procedimentos que nós indicamos, né? Para todos os setores, não só relacionada à TI, sempre analisando as condições da empresa, o tamanho, tudo que é o viável, que se aplica ou não se aplica. Então, pode ter sido até um erro deles, né, de enviar para todo mundo, né, independente da situação de cada empresa, mas eu acho que quando a gente faz o diagnóstico e conhece a empresa, ainda mais se está 1 ano com esse cliente, a gente tem uma ideia do que se aplica e o que não se aplica naquele momento. E a gente até pode dar indicações de procedimentos e naquele momento a empresa não tem condições de adequar por uma situação financeira, enfim, mas fica a indicação ali para eles se programarem, de repente até você pega uma empresa pequena que não tem todas as licenças, não posso agora, mas vou fazer aos poucos, né? Coloca numa programação aí o que é necessário, mas nesse nível que você está colocando ali, é um pouco, não sei que palavra usar, um pouco
para frente, digamos assim, porque uma ISO tão recente, eles já lançarem para todo mundo, primeiro tem que adequar o que vem antes, e eles sabem que vocês ainda não adequaram o que vem antes, né? Então, acho que tudo tem um cronograma a ser feito, né? Não dá para atropelar as coisas, né? Dante, por favor, meu jovem. Muito bem. O que a Maíra e a Vânia falaram realmente tem tudo a ver com o procedimento da consultoria. Na verdade, cada etapa que se vence, como a Vânia falou, tem que haver a constituição de uma evidência que isso foi efetuado, que isso foi constituído dentro da empresa. Se houve um treinamento, isso tem que realmente ter uma evidência clara de prova que isso foi feito na empresa como um todo. Se foi feito um POP, esse POP foi divulgado para todos, foi ministrado um treinamento global na empresa, isso tem que ser constituído uma evidência, porque em caso de alguma verificação por parte da ANPD, você tem as evidências, mesmo que você não tenha adequação completa, eles vão verificar para fazer a dosimetria de uma eventual multa ou não, eles vão verificar qual que é o grau de evidência que vocês têm em cada setor, em cada procedimento que foi feito. Por isso que é importante constituir o documento da evidência. Eu vejo o seguinte, não é nem uma questão de ISO. A questão a empresa ela tem necessidade de passar por um questionário desse? E não só em relação à TI. Isso pode ser, por exemplo, direcionado para uma questão lá de vendas, de marketing, do jurídico, por exemplo, né? Você fazer tantas perguntas, você levantar tantas questões em relação ao jurídico, e a empresa tem um contrato ou 2, muito simples. Né? Então, aquele pré que você faz com a empresa, né? Que o seu cliente, o empresário lá, você tem que ter essa percepção da dimensão do TI, a dimensão do jurídico, não é um mapeamento ainda. Né? Você está levantando situação, você está levantando a maturidade da empresa, você está levantando os processos da empresa, para você entender o conjunto, aquilo que a gente falou no passado, reuniões passadas, aquele olhar 360. Saber ter ideia da dimensão do TI dele, para você colocar as questões que vão dar respaldo para quando você fazer adequação naquele setor, você ter as respostas certas. A empresa não trabalha com cloud, na nuvem, né? A empresa tem um TI muito pequeno, tem os seus processos de TI muito restrito, e você manda lá um ISO que, em inglês ainda, novo, com 70 e poucos questões? Não. Né? São aquelas coisas engessadas, né? Que eu sou muito crítico em relação a tudo que é engessado em relação ao LGPD. Né? Não existe nada engessado. A própria lei, tá? Alguns artigos, ela é interpretativo. Você pode entender de nada, a gente já discutiu muito aqui. Pode ser entendido de uma maneira, ser entendido de outra, mas se a própria lei que dá substância, né, ao processo de adequação, ela é interpretativa, aí você chega lá dando uma carteirada no seu cliente com um questionário lá de 70 e poucas questões? Não. Isso aí acho que é uma falta de bom senso enorme. Né? Então, eu vou na esteira do que vocês comentaram aí, isso aí é absurdo. Né? João, por favor, João. Bom dia, Orozinha, bom dia, Vânia, bom dia, Mayra, não é isso? Mayra ainda não conheço. Vânia, eu já aprendi bastante com ela. Hoje eu vou começar a aprender com a Mayra. Eu estava prestando atenção nesse assunto
75 perguntas é bastante legal, né? Se não, você mandar para o camarada lá perguntando. Orozebo, o que eu identifico disso aí, à medida que você vai trabalhando, no início, até nós, e o Dante aí é testemunha ocular e auricular, a gente teve essa preocupação de fazer uns questionários gigantescos, porque a gente não sabia nem como dimensionar preço. Então, a gente ficava aquele negócio, como é que eu vou dimensionar preço? Foi um debate bem acirrado até, né, Dante, com a nossa equipe jurídica. Qual é o nível de trabalho que vai ter? Quais são os processos? Qual a quantidade? E quando eu fui implantar nós fomos começar a implantar o primeiro, que eu fui ver as perguntas, fui entrevistar a pessoa, falei, caraca, isso é tudo não sei, a resposta até sei qual vai ser me dada, não sei. Não sei, e não deu outra. 99% não sei se tem isso, não sei, porque na verdade não tinha e nem vai precisar daquilo tudo. Não é porque não tinha só, é porque a empresa não tem necessidade daquelas coisas todas. Então tinha pergunta, sabe? Só faltava perguntar o que as pessoas faziam aos finais de semana no questionário. Então, assim, num primeiro momento, a gente teve essa questão de questionário absurdo. Hoje, sinceramente, eu sei como dar um preço para o cliente só de bater o olho nele. E depois você entrar ali, que você vai fazer as perguntas entendendo o processo do camarada, o negócio da empresa. Entendeu? Então, você tem um questionário desse tamanho, padrão, que você quer botar na lanchonete da esquina e quer colocar na Ambev, jogar tempo, dinheiro e aborrecimento para outra ponta. Mais nada, e para você também. Entendeu? Mas isso é uma questão que nós vimos no início, porque a gente está vendo como é que nós vamos cobrar, como é que é isso? Esse processo gera quantos outros subprocessos? Aí vem com um questionário monstruoso que ninguém sabia nem responder aquilo. Então, era só esse comentário que eu queria fazer. Não sei se o Dante tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, que a gente estava junto. Eu só queria acrescentar antes, eu já te passo já, Vânia. A necessidade de questionário, eu acho que ela é válida, mas ela deve ser evitada ao máximo. E o questionário é aquilo que você teve acesso, você conversou com o seu cliente, você teve todas as respostas, mas, de repente, 1, 2 ou 3 itens não ficou bem claro. Né? De repente, você, até por um telefone, você pode tirar essas dúvidas, mas se você quiser documentar, então são 2, 3 perguntas que você retorna para o seu cliente, pede para ele enviar, porque o questionário ele funciona como um entrave ainda em relação a todo o processo. Porque é o fato de você mandar, né, esperar o tempo de receber, do usuário receber, do cliente receber, tá? Ele enviar para você, de repente, o que você perguntou não é bem o que ele respondeu, já aconteceu isso, né? Sobrou 2 ou 3 perguntas lá, fala, vamos fazer um questionário lá, ele manda lá, ele respondeu, ele não entendeu, muito embora foi bem didática a pergunta, ele não entendeu. Tá? Porque alguns aspectos de LGPD ele não vai entender mesmo. Tem que levar isso em consideração. Tá? Então, algumas coisas realmente é meio complicado, essa coisa de questionário. Então, eu evito ao máximo. Mas, Vânia, por favor. O que eu ia dizer para vocês é assim, quer dizer, eu considero que a adequação ela é customizada, né? Então, é tudo de acordo com a empresa. O questionário, para mim, ele deve servir para a gente ter um guia em mãos para saber, na primeira conversa com o dono da empresa, na primeira visita da empresa, ou mesmo que seja online, você tem que ter um guia daquilo que é importante você saber. Porque isso é o registro para que você possa fazer uma proposta e depois não tenha surpresas. Não que você... Aqui no caso em Santarém, como eu sou empregada, ainda não estou fazendo adequação numa outra instituição. Mas eu fui convidada numa escola religiosa aqui, entende? Para apresentar uma proposta. E eu fui, na curiosidade, fui visitar, passei até para um professor meu, que é especialista em escola, para fazer junto com ele, até para pegar expertise nessa área. Mas quando eu cheguei lá, aí eu conversei sobre tudo. Era uma escola que ela funciona aqui em Santarém, uma escola religiosa, mas tem um centro administrativo em Belém,
tem uma outra escola em Fortaleza, tem no interior de Fortaleza, tem em Monte Alegre, aqui no estado do Pará. Então, eu colhi o máximo de informações naquela conversa, depois eu fui para a internet pesquisar a história da instituição. Entende? Então, eu tenho esse guia, que eu posso até passar para vocês, de algumas coisas que são muito importantes e, às vezes, na entrevista a gente não consegue se lembrar, tipo, será que a instituição é de filantropia, que é uma legislação diferente? Ela fornece bolsa, que tem uma legislação também diferente. Então, tem algumas coisas que só na hora que você conversa sobre as informações da empresa, lhe alerta para uma série de outras coisas que você precisa ter de informação. Né? No básico, a gente sempre pergunta a quantidade de colaboradores, a quantidade de setor, se tem TI próprio, se a área de recursos humanos é terceirizada, mas tem muitas informações, como no caso o arquivo, se é na nuvem, se é arquivo físico, entende? E se eles trabalham com, no caso, software que está regular, que foram comprados, que isso daí é básico, né? Porque quando a consultoria chegou aqui na empresa, ela não perguntou isso, mas depois eu fui alertando que a gente trabalhava com software pirata. Entende? Foi a hora que eu fiz um relatório, eu mesma fiz um relatório para a diretoria falando disso, de segurança da informação. Então, eu acho assim, como é customizado e tem empresa de tudo quanto é tamanho, e até empresa pequena, que ela é muito bem organizada, dependendo do segmento, eu acho que você tem que ter um questionário como guia, uma coisa sua, entende? E já saber mais ou menos que tipo de perguntas você pode explorar para ter mais segurança na hora de fazer uma proposta, porque às vezes você vai numa empresa e colhe algum tipo de informação e faz uma proposta e depois você se surpreende com coisas muito maiores e você fez uma proposta e isso não foi considerado. Inclusive, eu recomendo que tenha uma cláusula no contrato onde você fala que as informações que não foram repassadas, elas podem gerar um acréscimo no valor da proposta, considerando as horas que vão ser necessárias de consultoria. Entendeu? Então, é isso que eu queria aí contribuir aí com vocês. Mayra, por favor. Pois não? Mayra. A Mayra. Sim. Com relação a questionário, passar um pouquinho do método que eu costumo utilizar. Quando é para precificação, eu costumo fazer num formato de conversa mesmo, porque eu acho que enviar o questionário, como o Orozinho falou anteriormente, a pessoa fica com dúvidas, ainda mais envolve vários setores da empresa, às vezes aquela pessoa nem conhece todos, né? Mas você conversando, você consegue descobrindo, às vezes, algumas informações que nem estavam na proposta do questionário, mas que são relevantes para o teu processo, para você ver qual vai ser o montante de trabalho mesmo, efetivamente, né? Você vai escrever ali no questionário, quer descobrir quantos softwares eles usam, né? E às vezes eu percebo que a pessoa fica assim, software, sistema, e ela fica um pouco perdida, mas aí você tem que ver se ele vai ter o CRM, o da emissão de nota, de gestão, e por aí vai, dependendo do tamanho da empresa, ela vai ter diversos, né, que se comunicam ou não, enfim, isso tudo vai mudando o teu trabalho na hora do inventário. Eu acho que a conversa é bem interessante e nada muito extenso, e como a Vânia colocou ali, tem perguntas que não podem ficar de fora, né, para você ter uma ideia do trabalho, mas nada, né, muito extenso e tão detalhado que seja cansativo. Se você envia por e-mail, eu acho que a chance de você ter uma resposta rápida diminui bastante, porque o tempo das pessoas pararem e tentarem entender o que você quer, né? Então é bem mais difícil. E numa conversa, às vezes, ali de 10 minutos, você está resolvido e você consegue fazer uma precificação um pouco mais aproximada da realidade, né? Como a Vânia colocou, pode existir itens que já aconteceu comigo, de chegar lá na frente, né? A pessoa não tinha aquilo e, de repente, no andar da carruagem, já mudou a conversa e eu descobri que tinha algo diferente. E no trabalho do diagnóstico, eu entendo que um questionário sucinto enviado é interessante para a gente ter um norte do que conversar daí para frente. E, normalmente, na proposta, eu já explico, eu vou enviar um questionário e, a partir desse questionário, que eu vou ter outros questionamentos que eu vou fazer numa entrevista, normalmente uma videochamada, para eu ter uma direção
de tudo que vou perguntar, e lá vai surgir outros assuntos e outras descobertas, isso já na fase, para não ficar nada de fora no diagnóstico, né? Mas eu acho que ter um mix, assim, de um questionário, de preferência pequeno, né? E a mistura das reuniões, das entrevistas, das conversas é bem interessante, é algo que sai mais rápido do que só escrever, que às vezes o cliente não, você fala com pessoas que não tem tempo, né? Então elas querem algo rápido. Na minha parte, assim, normalmente eu faço esse processo. Uma coisa que é muito importante, e eu não quero aqui chover no molhado, mas essa questão de você conversar com o seu cliente, né, aquele diagnóstico inicial que você faz, aquele primeiro que está lá no nosso documento, aquele primeiro papo que você fala com o seu cliente, o gestor da empresa, né, fazer anotação. A gente não vai sozinho, vai com a outra pessoa, essa outra pessoa só vai fazendo as captações das percepções de tudo que está sendo falado ali e vai anotando, né? Você faz a interação com o seu cliente, as questões, para você não perder o foco. Tá? E um companheiro seu, uma pessoa do grupo, só vai fazendo as anotações. Isso aí deve gerar um laudo da reunião, vamos Uma colocar ata, né? assim, uma Sim. ata. Isso. Isso aí deve ser enviado para o cliente. Sim. O que nós discutimos, pontos, pá. E esse laudo dentro da empresa, né, essa ata aí que a Maria comentou, é sendo aprimorado cada vez mais. Né? O que eu esqueci, o que não perguntei, aí vem aquela pergunta, por que eu tive que fazer um questionário? Por que eu mandei 2 ou 3 perguntas? Então, isso que eu perguntei, eu esqueci no momento, ou não ficou bem respondido, então vamos trabalhar isso para a próxima reunião, para você eliminar os questionários. Sim. Então, para servir o quê? Aquela reunião inicial que você faz, né, gera uma ata, essa ata aí, porque essa ata ela vai ser a base do seu processo, do seu contrato. Sim. Tudo que você discutiu lá, aí você chama o seu jurídico, fala, nós discutimos isso, e tudo aí deve estar, constar no jurídico. Né? Esqueci o nome, como é que chama? Contrato. No contrato que você vai fazer, inclusive para definição de preços. Né? Sim. Aquilo que é conversado, aquilo que é combinado, fica muito melhor depois para não ter ser destoante, né? Eu não falei isso, não era aquilo, eu falei de 800 CPFs, não, agora eu revi aqui que são 500, amigo, não é assim. Inclusive, o cliente tem que se preparar para isso, né? Ele tem, se ele não tem os dados ali, alguém tem que passar para ele. Naquele momento que você está conversando com ele, o tipo, talvez, eu não sei, isso não existe, porque um dado que ele, o talvez dele pode refletir nas horas que você vai trabalhar, na precificação, fazer um contrato de serviço meia boca, né? Fazer incompleto, não meia boca, incompleto. Né? Então, não existe o talvez, quem sabe, eu acho. Se ele não sabe, traga alguém que vai dar aquela informação. Porque a partir daquilo ali, dispara vários processos. Né? Vai disparar, vai ser base para o seu trabalho inteiro. É isso. Dante, é com você, meu jovem. Precisa abrir o seu fone. Desculpa, esqueci de abrir o microfone. Realmente concordo com você, Orozinho, o que você colocou, e eu vejo que a nossa função, as nossas, né, de todos, tentar descomplicar e facilitar ao máximo uma implantação, né, de adequação à LGPD. Eu tenho escutado muito a palavra que complicar vai gerar mais horas. Nós temos que cobrar pelo que é justo, né? Pelo que realmente a gente vai fazer.
o que vai ocupar do nosso tempo e efetivamente trazer uma adequação de forma concreta para o cliente, seja ele pequeno, médio, grande. Realmente existe muita desinformação nessa área, pessoas vendendo soluções mágicas de 3 dias, tipo, traga o seu amor em 3 dias, traga a adequação em 3 dias. E isso realmente não é verdade, isso é um processo lento e gradativo, mas que precisa da atuação de nós consultores em cima do processo. E esse, vamos dizer assim, esse olhar mais técnico nosso é que acaba levando o cliente à adequação, desde que seja feito com seriedade, né, e profissionalismo. Tem um outro... João, dá um instantinho só, João. Já passo para você. As próprias resoluções que a NPD tem colocado, na minha opinião, ela tem... Isso, de alguma forma, leva as pessoas a ter que discutir mais com o seu cliente. Por exemplo, agentes de pequeno porte, né? Como é que você vai, através de um questionário, por exemplo, né, você ter todas as indicações que ele é um agente de pequeno porte ou não, né? Isso é conversando. Tá? Isso aí, para quem tem feito estar no mercado, sabe que isso aí você descobre conversando, porque tem aquelas variantes das especificações gerais, específicas, se você tem um e de outro, enfim. Em relação ao DPO, né, ao Comitê de Proteção de Dados, né, você pedir o cliente ele passar todas as informações em relação a alguma coisa sobre DPO, ele nem sabe o que é DPO. Né? Então, acho que as resoluções que estão aparecendo, que estão vindo, né, que estão sendo liberadas, isso força mais a você ter que conversar com o seu cliente. Né? João, por favor. Pois é. Daí o questionário tem que tomar cuidado. Né? Eu peguei uma transportadora agora, que não é para a LGPD, que eu estou conversando com a LGPD, em outras reuniões eu já comentei sobre isso. Né? Embora seja aqui na cidade a transportadora, tem filial no Rio de Janeiro, na capital, tem em São Paulo, em Minas. E os caras nunca ouviram falar em LGPD. Entendeu? Então, eu entrei para prestar um determinado serviço, estou conversando com eles, e, na verdade, eles têm um sistema de gestão que é a única coisa que eles usam. Aí eles têm lá o Windows pirata, Office pirata, tudo pirata, e nem precisam daquilo, porque todos os relatórios saem a partir do sistema. Eles não sabiam disso. Falei, você usa o Word para quê? Para nada. E o Excel? Para nada. Falei, você tem ele para quê? Não sei. Então, eu falei, você já está numa coisa simples, elementar, você já poderia não estar com problema na LGPD. Então, estou maturando isso com eles. Mas eles mesmo nunca tinham ouvido nem falar sobre a LGPD. Muito bem. Eu até esqueci de comentar isso com o Dante. Teve uma reunião na OAB aqui essa semana, né? E como minha esposa, que é o jurídico do nosso trabalho de consultoria, ela foi... Consenso dos advogados da OAB local aqui, que a LGPD não pega. Ela ficou abismada de ouvir isso dentro da OAB. A LGPD não pega. O palestrante que veio do Rio de Janeiro, o tema não era nem LGPD, mas surgiu lá, disse, da onde vocês tiraram isso? Vocês não estão fazendo nem no escritório de vocês, a única que está fazendo no escritório é minha esposa. Ninguém está fazendo. Não, mas isso aí... Mas provavelmente deve estar oferecendo esse serviço. Embora eles achem que isso não vai pegar, provavelmente estão oferecendo esse serviço. Entendeu? Então, a senhora chegou em casa da reunião, foi à noite, falou assim, cara, eu não acredito nisso. O pessoal falou que não pega, isso não vai pegar em lugar nenhum. Entendeu? Então, para você ver como é que está o assunto, o tema LGPD. Né? Em vários níveis, do dono da empresa a jurídico. Né? Isso deve passar por... O contador também passa por isso. Tem contador que está se lixando para... Lida com 300 empresas e está se lixando para a LGPD.
né? Depois eu queria até pedir autorização à Vânia, que queria conversar, eu posso chamar depois no particular, porque eu tenho um cliente lá em Santarém. Vânia, abre o seu microfone, Vânia. Dizendo que ele pode chamar, sem problema. Eu tenho um escritório contábil com bastante grande em Santarém. Entendeu? Então, assim, o nível de desinformação é muito grande. É muito grande. Essa da OAB, dos advogados aqui da OAB aqui da cidade, aqui, que devia ter uns 30 advogados lá, não estava toda, que a subseção aqui tem uns 500, mais ou menos. Minha esposa ouviu isso lá, dentro da OAB. Então, nós temos muito trabalho para enfiar na cabeça alheia ainda. A Mayra está com a mãozinha levantada, também a Vânia. Baixar a minha aqui. Já baixei a minha. Alguém? Oi. Não sei se a Vânia quer falar primeiro, mas com relação a essa conscientização, é um caminho bem longo, mas infelizmente eu acredito que nosso país só funciona no amor não vai, pelo amor não vai, como diz o ditado, porque a maioria das respostas que eu tenho quando eu estou prospectando, inclusive aqueles que eu até já fiz orçamento com muito custo, né, mas não fecharam, até contabilidades, inclusive foi o meu primeiro passo, foi com as contabilidades. Como você falou, João, não estão preocupados, porque tá esperando o vizinho ser multado, né? Mas o vizinho pode ser ele mesmo, né? Tá esperando fiscalização, e é o que eu vi, um reflexo bem interessante disso com relação a cartórios, né? Como saiu o provimento 134, que estabeleceu um prazo de 180 dias para adequação e estão fiscalizando já, né? Então, eu vi um movimento mais forte nesse sentido. Como já está acontecendo fiscalização, não da NPD, mas saiu esse provimento, então eu já vejo que eles estão buscando, ou já estão adequando, ou estão solicitando orçamento, ou pelo menos está ciente da lei, né? Já é um grande passo. Eu acredito que isso só vai funcionar quando a fiscalização se intensificar. É o que eu penso, que infelizmente a nossa cultura só funciona assim. Vânia? Sim. Eu ia colocar alguma coisa sobre esses escritórios de contabilidade. Eu fui fazer uma visita no escritório de contabilidade e eu vi que a certificação digital das empresas, eles têm muitos clientes. Cada certificado digital ficava com um funcionário na sua gaveta, porque ele cuidava daquela empresa. Entende? Então, não tinha... E os documentos que eles iam mandar buscar nas empresas ou levar, iam no motoboy. O motoboy pegava os envelopes, então eu vi, assim, vários riscos, né? Os armários todos abertos, então, quando um colaborador precisava fazer alguma consulta, ia lá, pegava, tinha informação de qualquer cliente, de declaração de imposto de renda de pessoa física. E eu fui com o cliente, né? Fui para fazer uma retificação na minha declaração de imposto de renda, mas quando a gente começa a estudar LGPD, cada local que a gente vai, a gente fica olhando tudo, a mesa, se está limpa, se tem informação de outros clientes, e eu fiquei imaginando, né, aquele corre-corre da pessoa dizer, não, esse cliente, a certificação digital está aqui dentro da minha gaveta. Entende? Então, se some o negócio daquele, alguém leva aquele certificado digital, ele vai conseguir ter os dados desse cliente, todos os dados, inclusive com o poder de alterá-los. Então, essa questão de escritório de contabilidade, ele geralmente é um operador, funciona como operador de várias empresas, onde hoje eles cuidam até de um dado que é muito sensível, porque eles acabam também recepcionando a questão da área de segurança do trabalho com a E-Social, que tem muitos dados sensíveis de emissão de CAT, de registrar ASO. Então, eu acho assim, que o escritório de contabilidade ele tem muita coisa para ser feito nessa área de legislação de proteção de dados. Entende? É um operador que provavelmente, se for grande assim, deve ter um encarregado de dados ou então de PO as a Service, entende? E tem que pegar em cima mesmo de arquivo, de documentação, entende?
de consentimento naquilo que é muito restrito, principalmente porque lá, essa questão de fazer a declaração de imposto de renda quando você tem dependentes menores, que está muito claro na lei, mas também na declaração de imposto de renda tem alguns dados que eu considero que são sensíveis, como no caso, algumas situações de pessoas divorciadas, de pensão alimentícia, às vezes com ordem judicial, entende? Então, não sei como isso é tratado lá, mas eu comecei a ver a conversa das pessoas, né? Ah, chegou, o cliente veio trazer uma ordem judicial, entende? E o que ele mandou para ex-esposa, mas não foi através de conta bancária, não fez recibo, não fez nada, e a gente tem que colocar isso na declaração de imposto de renda. Entende? Então, acaba que a adequação à LGPD, ela é um chamamento às empresas a também se organizarem, né? Porque você pensa muito na como você faz a gestão, e principalmente quando você trabalha. Eu acho que a questão do operador, que o pessoal pode ser até um assunto da próxima reunião, essa questão do operador, eles se acham que eles não têm obrigação. Dificilmente você vê as pessoas ainda não têm aquele hábito de olhar o contrato de alguém que eles contrataram como operador e exigir mesmo que lá eles tenham também feito uma adequação, que tenha uma pessoa responsável, que tenha registro, que tenha evidências, entende? Não vejo isso. E uma cláusula de responsabilização, entende? Eu acho que a coisa ainda é muito como era antigamente. E quanto aos escritórios de advocacia, que eu leio muito, eu vejo que tem, inclusive, OAB, que ela é contra a adequação da LGPD para escritórios de advocacia, como se eles fossem diferentes, como se eles não tratassem de dados de outras pessoas e como se naquele momento... Dados muito sensíveis, né? Muito sensíveis. Como Dados que naquele muito momento a pessoa perdesse o direito de ter a proteção de dados que hoje é constitucional. A minha esposa coloca até em procuração a questão da LGPD. A dela já especifica isso para o cliente dela, como é tratado os dados dela, daquele cliente. Ela faz isso. Porque é legal, né? Vamos arrumar a cara dos outros e a nossa fica para cima, jogada para o alto. Você não arruma nem a sua, vai arrumar do outro? Nunca, né? É interessante, né? Justamente uma área que, por conceito, né, não sou advogado, tem nossos colegas advogados aí, mas a gente sabe que, por conceito, até da fundamento da própria profissão, já trabalha, né? Ele já tem que trabalhar com dados protegidos, né? Dos dados do seu cliente, né? Marineide, por favor. O que vocês estão falando agora de escritório de advocacia me chamou bastante atenção, porque de fato eu sou advogada, nós já temos a obrigação de preservar os dados dos clientes. Então não tem lógica a OAB questionar a lei, a implantação da lei nos escritórios. A Vânia me fez lembrar a minha época de estágio, em que a gente chegava para trabalhar, eu trabalhava com previdência, as pastas dos clientes ficavam amontoadas em cima das mesas dos estagiários, todo mundo tinha acesso, podia ler todas as pastas, podia pegar todos os dados, e a gente conversava sobre os clientes. Ah, você viu que o cliente trabalhou em tal empresa, o cliente fez tal coisa? Nossa. Então, assim, essa questão de proteção de dados também tem muito a ver com isso. É a relação que os funcionários têm entre si, de ficar conversando entre si, sendo que o cliente não é dele. Então, os advogados têm essa visão de não ficar informando. O porquê que a OAB questiona, eu já não entendi esse fato. E me surpreende. Verdade. João, suas considerações, já são 10 horas, por favor. Isso, as considerações finais. Esse negócio da empresa que estava se falando aí, há alguns bons anos atrás, eu trabalhava numa empresa como gerente de TI, não existia LGPD, não existia nada disso, foi só para ilustrar. E numa reunião, a gente precisava definir o negócio, estava o presidente, que era o dono da empresa, e foi pedido uma informação para um gestor lá de uma determinada área, e era com urgência. E ele falou assim, isso está em casa. Aí o cara olhou para ele e falou assim,
Então faz o seguinte, dá um pulo na sua casa e pega. Aí ele falou assim, tá, na hora do almoço eu pego. Eu falei assim, não, fulano, chama o motorista para ir lá pegar, que a gente precisa resolver isso. O camarada levantou bem, sem graça, foi, chegou o motorista, levou ele para casa. Quando ele saiu da sala, o camarada falou assim, ó, assim que ele chegar e entregar esse documento, manda desgraçado para a rua, que ele está pensando que isso aqui é... Ele quer dizer que ele leva quantos documentos ele deve ter na casa dele, nosso aqui, que a gente não sabe. Ó, isso eu estou falando do ano de 1995, 94. E ele foi mandado embora. Assim que ele voltou com a caixa lotada de documentos da empresa, que ele levava para casa. E ele trabalhava na área de controle, alguma coisa assim, não me lembro direito, mas ele foi mandado embora por conta disso. Que absurdo. Então ainda deve ter muita gente fazendo isso. Você imagina, João, a quantidade de dados que estão rodando por aí em notebooks, em HDs. Sim. Hoje não é mais caixa de papel, né? O pessoal leva tudo embora no notebook e vai embora para casa. O cara pega um pendrive, né? Cai na rua, né? Igual aquela cidade lá, né? De repente está exposto aí alguns centenas, né? Milhares de dados de pessoas, né? De um cara que... Dante, 10 horas é com você agora. Eu tenho compromisso também, não posso ficar para hoje. Conforme a gente tem um compromisso com todos de encerrar pontualmente 10 horas, vamos cumprir o nosso compromisso. Peço autorização de todos vocês para publicar esse vídeo. Sim. Autorizado. Okay. E encerramos mais uma live nossa. Semana que vem o Orosindo vai continuar com as considerações dele sobre o processo e esperamos vê-los todos vocês na próxima quinta. Tá? Desejo um bom final de semana a todos. Obrigada, igualmente. Obrigada, igualmente. Obrigada. Aproveitar para agradecer a Mayra, né, a Marineide, Eu que agradeço. Que estão estreando aqui na nossa live. Por favor, compareçam sempre. As posições, as considerações, sugestões que vocês fazem sempre é muito importante. Não é a minha primeira vez, mas eu fiquei um tempinho ausente aí, mas agradeço. Tá. Ok. Obrigado, pessoal. Obrigada.